Viagem na maionese de hoje. Para quem já leu Apocalipse na Bíblia, né, o livro de Revelação, porque tipo tem toda uma mística, né? Apocalipse é o final do mundo, né, o Armagedon, enfim, não. Apocalipse significa literalmente revelação, ou seja, algo que não se sabia passar a saber. E para quem já leu Apocalipse, tem uma parte que fala das sete congregações, das sete cartas das sete congregações. Tiátira, Sardes, Pérgamo e por aí vai. Até chegar na última. Acho que a última, se não me engano, era Laodiceia. Tiátira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia. Acho que era Filadélfia. Enfim, são sete. Não lembro de cabeça agora. Só que na Bíblia, nessas mesmas sete cartas, vai contando. São muito alusões a chakras, aos sete chakras. Porque bate muito com o perfil de cada chakra. Por exemplo, a primeira igreja, que é Tiátira, fala que o povo se tornaria de coração duro. Seriam fiéis, leais, né, digamos, mataria-se o ruim, só que se tornariam muito duros de coração. Tem muita ligação com o chakra da sobrevivência, tem a ver com esse lado mais duro do ser humano. O segundo chakra, umbilical, o laranja, ele tem muito a ver com dinheiro e com sexualidade. E as cartas da segunda congregação tem muito a ver com isso, com a questão do dinheiro, com a questão de ser perseguido, de ser difamado, com magnetismo em geral. Então, não sei se já foi feita essa alusão, mas tem uma semelhança muito grande com o significado emocional, digamos assim. Mas o ponto em questão é, existe uma congregação chamada Pérgamo, que é dito como se fosse a casa de Satanás, certo? Dentro dos sete chakras, bate no chakra amarelo, que é o chakra do Manipura. Ou seja, o nosso corpo, cada chakra é correlato a um corpo. O corpo físico, duplo etérico, no caso de Pérgamo, é o nosso corpo energético, certo? E vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de corpo energético, não é só eletricidade. Magnetismo é para baixo. É físico, terra, matéria, depois é magnetismo, terceiro é energético. Ou seja, energético é poderoso, tá? É o nosso lado mais predador, mais dominador. Tá logo acima de magnetismo, que é o nosso lado mais feminino, mais descansado, mais sensação. Ou seja, tá acima de magnetismo, tá acima de terra, só que tá abaixo de sentimento, tá abaixo de espírito. Ou seja, é bem ali na trave onde mora Satanás, digamos assim. Outra coisa, quando a gente fala de alinhamentos, normalmente qualquer planta, não estou falando de casa pintada nem de roupa, tá? Qualquer planta, qualquer animal tem o seu semblante externo não como igual ao interno, mas como passado do interno. Como assim? Se eu tô bem e por dentro eu começo a me sentir mal, daqui a 3, 4 dias eu vou começar a ficar feio. Porque vai exteriorizar aquilo. Só que daqui a 3, 4 dias, quando eu ficar feio, por dentro eu vou estar bem. Tanto é que a psicossomática tem uma metáfora. Primeiro a tua alma se cura, depois estoura no corpo uma doença. Como para dizer, do emocional foi pro físico. Mas a questão é que tem um delay, entende? Tanto é que não dá para julgar pela aparência. Às vezes uma pessoa não dá para julgar pela aparência. Às vezes uma pessoa é anos e anos e anos ruim e fica feia, digamos, o corpo começa a ficar deletério, ele fica concernente àquilo. E aí no final da vida a pessoa fica do bem. Mesmo sendo do bem, ela ainda vai ter hábitos como aquele olhar profundo, aquele olhar meio cruel, entende? A pessoa ainda fica com resquícios. Vice-versa. Às vezes uma pessoa é boa uma vida inteira e fica linda. E eventualmente no final da vida entorta os cornos e resolve ser ruim. Ou muda, né, digamos, decai. Até ela ficar feia vai levar um tempo, ela vai ficar queimando tudo que ela acumulou em uma vida boa.
A questão é que quando a gente fala de alinhamentos, normalmente uma época em que essa distância não existe. É uma época em que o externo e o interno são alinhados, ou seja, o mesmo. Quando a gente pega esse conceito, seria, digamos, a tua superfície, o teu interno ser igual. Então, lógico, isso nesse caso não existe, só que seria o conceito de julgar pela aparência. Quando a gente fala do corpo energético, por vezes a gente acaba falando de Oxumaré, justamente o orixá da serpente. Embora a gente também esteja falando de Ogum. Quando a gente fala de energético, falamos de Oxumaré. Quando a gente fala de postura, a gente está falando de Ogum. Mas enfim, seja como for, é o chakra da luz. É o chakra da nossa manifestação em ações. Às vezes, como eu disse, é o nosso lado mais dominador, mais manipulador. Quando a gente fala de mielinização, é justamente onde fica a região do perfil psicopata, do perfil mais criativo. E por vezes o que escolhe é a atitude, tanto é que tem a ver muito com aquela coisa de óleo, já faço. É o chakra do eu faço, na verdade. Eu não sou nenhum especialista, mas para quem for um espiritualista mais experiente ou tiver mais conhecimento, eu queria rever esse conceito. Outra coisa, quando a gente fala de elementos, terra, água, fogo, ar, o pérgamo, no caso, o manipura, o chakra amarelo, o chakra do plexo, ele também é o chakra do elemento fogo. Dentro da magia, fogo tem muito a ver com manipulação, tem a ver com aquele conceito de gênio, tem a ver com um conceito mais energético, e por vezes tem muito a ver com o conceito de caos, até por esse fator energia e alinhamentos. Então, de novo, para quem tiver mais experiência, mais estudo nisso, eu queria um outro ponto de vista, uma verificação disso, ou só discussão para aumentar esse diálogo, digamos, tornar ele mais produtivo informativamente. É isso aí, galera. Valeu. Essa foi a Viagem na Maionese de hoje. Tchau.